tarde, sábado 28 de fevereiro de 2026, 867 dias estão faltando para os Jogos Olímpicos de Los Angeles e nós estamos no ar com mais uma edição do Gaúcha Olímpica. A gente vai falar de vários assuntos hoje. Jogos de inverno que encerraram, vamos falar de tênis, vamos falar de vôlei, vamos falar de ginástica, que será inclusive o assunto principal aqui do programa. Mas vamos começar com uma retrospectiva. Jogos de inverno. Brasil terminou em 10º amazing day for me. I'm so happy. Imagens da cerimônia de encerramento. Uma medalha, mas uma medalha histórica, né? O ouro do Lucas Pinheiro Braathen garantindo ao Brasil a sua 19ª posição. Noruega ficou em primeiro lugar no quadro geral de medalhas. A gente vê o quadro aí com 18 ouros, 11 medalhas de prata e 12 medalhas de bronze. Aliás, a Noruega nas últimas edições dos Jogos de Inverno vem mandando aí no quadro de medalhas, superando inclusive os Estados Unidos. Vamos sair da neve e vamos para as quadras do tênis. Semana passada a gente fez o programa lá do Rio de Janeiro, a gente estava no Rio Open, mas a gente tem uma notícia muito boa para o tênis do Rio Grande do Sul. Tem uma dupla que está indo muito bem, que é a dupla do Orlando Luz e do Rafael Matos. Eles estão na final do ATP 250 de Santiago. Eles venceram há 2 semanas, aliás, em Buenos Aires. Foram para o Rio, perderam na primeira rodada, foram para o Chile, estão na decisão, jogam neste sábado a final e podem, se forem campeões, entrar no top 8 do ranking mundial de duplas, garantindo, teoricamente, nesse momento, uma vaga para o ATP Finals, que reúne as 8 melhores duplas da temporada. E a grande atração do tênis brasileiro se chama João Fonseca, né, gente? Quem não sabe. E neste domingo nós teremos o João Fonseca em quadra, jogando o MGM Slam, lá nos Estados Unidos, um torneio de exibição, $1 milhão para o campeão, jogos de set único, até 10 pontos, tipo match tie-break, assim. Ele começa contra o Gael Monfils, se vencer, avança e segue na batalha pelo $1 milhão. E agora a gente vai tratar de um outro tema, um tema muito importante, voleibol de praia e uma suspensão de uma atleta brasileira. That's an amazing day for me. I'm so happy. And also it's an amazing day for the world. Yesterday in Brazil, we put in the jail the worst president ever in Brazil. So Bolsonaro is in jail and it's so important that we celebrate. You know, Brazil, I am so proud to have this flag now, you know. I was so, you know, I could never believe that we'd have a president like that, so we have to celebrate. Vamos comemorar Bolsonaro na cadeia, galera. Pô, isso é muito bom. Fez menção ao fato, né, dessa manhã de sábado, da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa manifestação é da Carol Solberg, né, que a gente viu o Cláudio Shoa finalizando para falar ali, quando ela comemora lá em novembro, quando ela é medalhista no Campeonato Mundial de Voleibol de Praia, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro rendeu a Carol uma suspensão. Ela não vai poder jogar a primeira etapa do circuito mundial aqui no Brasil. No próximo dia 11 de março começa essa etapa lá em João Pessoa, na Paraíba. Ela está suspensa pela Federação Internacional e não pode participar. E se vier a se manifestar, evidentemente, poderá tomar uma nova punição. Aliás, isso é uma questão que vem sendo debatida há muito tempo, né? Manifestações de atletas de forma política. Aconteceu nos Jogos de Inverno, lá com o atleta do Skeleton da Ucrânia, que foi expulso dos Jogos de Inverno. E aconteceu agora com a Carol Solberg, que não está expulsa, mas está punida, está suspensa, não vai poder competir aqui no território brasileiro. Ela que fez essa manifestação, repito, na Austrália no mês de novembro. Para encaminhar esta reta final aqui do noticiário geral, vamos falar do Sul-Americano de Vôlei, as semifinais neste sábado, duelo mineiro do Minas contra o Sada Cruzeiro, o Sada tentando o 10º título consecutivo. Quem vencer vai para o Campeonato Mundial. A outra vaga na final e no Mundial será decidida entre o Vôlei Renata lá de Campinas e a equipe do Ciudad Vôlei da Argentina. E agora vamos falar de um esporte que sempre dá alegrias aqui para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, judô. Jéssica Lima foi medalhista de bronze na sexta-feira, Grand Slam de Tashkent. Lá ela conquistou essa medalha de bronze numa decisão contra a Bianca Reis, atleta brasileira do Esporte Clube Pinheiros lá de São Paulo. A gente está vendo imagens, inclusive, né, desta disputa e desta medalha conquistada pela Jéssica Lima. No domingo a gente tem o Rafael Macedo, que vai estar também competindo lá em Tashkent. Boa sorte para o Rafael lá no Uzbequistão. E a Sojipa, né, seguirá sendo o nosso tema, porque a partir de agora, gente, a gente vai ter a nossa entrevistada, que é a nossa convidada do programa, que é a Renata Valente. Já vou agradecer a Renata que está conosco aqui, que é técnica de ginástica, trabalhou em equipes que ela vai contar, mas são grandes clubes do futebol brasileiro, porque tem, né, tradição no futebol, mas também tem muita tradição em esportes olímpicos, coisa que a gente cobra aqui, que a dupla Grenal não faz.
não apoia esporte olímpico, não tem outras modalidades e deveria ter. Ponto. Dito isso, Renata vai conversar conosco agora, Renata Valente, para falar sobre a sua vinda para a Sojipa aqui em Porto Alegre. Primeiro, como é que surgiu esse convite, né? Para estar aqui no Rio Grande do Sul, você que é lá do Rio, você estava no Flamengo, né, por último, mas já trabalhou em outros clubes, enfim, passou por seleção brasileira também. Conta um pouquinho como é que foi esta vinda aqui para o Sul. E são poucas semanas também que você está por aqui. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Bom, na Sojipa trabalha um super amigo meu. Ele foi meu estagiário lá no Flamengo, agora ele está aqui na Sojipa. Ele está à frente da equipe feminina. E aí, eu conversando com ele, ele falou, tem uma vaga aqui para treinadora mulher, você quer? Aí eu falei, comecei a pensar a respeito, assim, achei uma oportunidade muito boa, porque é um clube grande, é um clube que tem estrutura, tem tradição na ginástica, né, já o nome diz. Então, eu embarquei junto com ele e agora a gente está junto nesse novo desafio. Eu lembro que esse ano... eu tive no lançamento de equipe olímpica, até não era do judô até, mas na manifestação o presidente da Sojipa falou sobre o projeto olímpico do clube, né? E lembrou que a Sojipa já teve atleta olímpico na ginástica, inclusive, e falou sobre isso de quem sabe, se não agora, porque a gente sabe que o período é curto, né? A gente pode falar bem sobre isso depois, mas que para 32 ele já imagina que o clube possa trabalhar alguém para chegar lá, enfim, atletas que possam chegar lá. E é exatamente isso, né, que eu acho que é a importância do trabalho, né, a curto prazo é muito rápido. A gente está em 2026, a Olimpíada daqui a 2 anos e alguns meses. Não tem como, pode acontecer, óbvio, mas não tem como você dizer, vou trabalhar alguém para brigar por uma vaga em 2028. Mas para 32, daqui a 6 anos, já é algo absolutamente diferente. É mais ou menos por aí que se faz esse trabalho e que se viu fazer trabalho com as meninas que hoje a gente vê brilhar e os meninos também. Com certeza, assim, quem for para a Olimpíada de 2028 já está meio que no alto rendimento, já está lá na ponta, já está com bastante experiência, né? Então, 2028 realmente daqui a pouquinho, né? Mas 2032 a gente tem, sim, atletas promissoras, né? A gente está trabalhando muito com as atletas de base para justamente a gente criar um grupo forte, né? Para voltar a ter resultados, voltar a ter atletas na seleção, né? O clube tem tudo para que isso aconteça. Então, é justamente isso. A gente trabalha agora em 2032, daqui a 6 anos, né? Então, as atletas que têm 10 anos hoje em dia têm idade para competir em 2032. Então, a gente está fazendo o nosso melhor para que isso seja possível. Uma questão que sempre eu ouço, assim, que as pessoas nos perguntam, Renata, você falou agora, vai estar com 16 anos, por que na ginástica, né, as atletas são tão precoces? Hoje já tem outras modalidades, mas antigamente chamavam, um tempo atrás, mais atenção ainda, né? Porque normalmente os atletas mais jovens de qualquer delegação, de qualquer país, sempre eram os ginastas e as ginastas. Por que dessa precocidade da modalidade? Bom, é um esporte muito complexo, né? Então, ele envolve muita coordenação motora, ele envolve ter muita coragem. E isso tem que ser moldado quando a pessoa, né, o menino ou a menina é pequeno ainda. Você tem que moldar o corpo dele de acordo com o esporte. Então, são muitos detalhes, são muitas posições que envolvem uma musculatura muito específica do corpo, né? É como se fosse o balé, por exemplo, né? Também é uma modalidade precoce. Por causa disso, envolve uma técnica muito apurada. E se você deixar passar esse tempo, você não consegue recuperar depois, assim. São grandíssimas exceções, né? Tipo a Daiane dos Santos, né? Mas é muito difícil que você consiga fazer isso com frequência. Uhum. E dentro disso, claro, você citou a Daiane era um fenômeno, né? Por isso que ela conseguiu explodir, digamos assim, com um pouco mais de idade do que o normal das demais ginastas. Mas como é que se detecta isso? Como é que você olha, você tem uma turma lá, sei lá, de 10 meninas, 10 meninos, 15, 20 alunos, como é que você consegue detectar ali e dizer, olha, se a gente trabalhar, a gente sabe que, até pela questão da idade mesmo, a gente vai conseguir levá-lo para o rendimento, porque a gente sabe que nem todo mundo que está fazendo vai chegar no alto rendimento mesmo. É uma coisa assim, você tem que reunir certas características, né? Tem que ser forte,
já tem que ser forte, não é tipo, ela vai entrar e vai treinar e vai ficar forte, não. Quando a gente faz a peneira, geralmente a gente faz alguns testes de força e a criança ela já nasceu assim, não tem treino Sim, são valências dela. Exatamente, não tem treino que faça ela ficar super forte, ela já nasceu forte. Tem que ser coordenada e tem que ser corajosa, assim, né? Tem que ter aquela vontade de fazer, né? Também tem que ter essa questão emocional, né? Que encaminhe ela para o esporte de alto rendimento, né? São mais ou menos essas 3 características. E aí vocês conseguem depois trabalhar a parte técnica, digamos Sim, assim, né? De aperfeiçoar movimentos, né? Vem aqueles ensinamentos mais básicos, digamos assim. Exatamente. Aí tem que ter, para construir a parte técnica, tem que ter essa parte física já propícia para o esporte. É quase como uma seleção natural, dá para Exatamente, se dizer isso. Vocês não podem, digamos, recusar, né, quem entra em uma escolinha e tal, mas para direcionar, teoricamente se sabe quais serão aqueles que vão estar lá na frente realmente, né? Exatamente. E trabalhando com essas crianças, assim, em relação até à questão de familiares, pais, enfim, como é que vocês trabalham esse outro lado também? Porque normalmente o pai, e ainda mais depois que a ginástica ganhou uma proporção muito grande, com a Rebeca, com a Flavinha, né, com a Jade, enfim, a própria Daiane lá atrás, normalmente tem uma procura maior e se quer que seja uma atleta ou um atleta, seja um Zanetti, por exemplo, que já foi campeão olímpico. Como é que vocês trabalham essa parte? Você olhou lá e disse assim, essa criança não vai chegar lá. Como é que você vai chegar e dizer para o pai, para a mãe, para a tia, para o vô, para a avó, enfim, para quem estiver acompanhando aquele dia a dia, de que essa criança ela vai fazer, é bom fazer exercício, é bom fazer esporte, mas que ela não vai ser aquilo que de repente ela ou a família alimentam? Então, é sempre uma situação meio complicada, né? Nenhum pai quer ouvir que seu filho não é um super talento, né? Mas, assim, eu acho que o interesse tanto meu como treinadora, quanto do pai ou da família, é o melhor para a criança, né? Então, assim, a criança estar num grupo onde ela não consegue evoluir, onde está muito avançado para ela, né? Onde ela não está conseguindo se desenvolver bem, não é bom para ela. Ela própria vai ficar insatisfeita, ela vai se sentir mal, né? Então, geralmente, a gente conversa com os pais ressaltando essa parte. Sempre tem ginástica para todo mundo, sempre tem um grupo para todos os níveis. Então, a criança não precisa parar de fazer ginástica. É só ela encontrar o grupo que vai se adequar melhor ao nível dela. Porque é uma parte complicada. Tu dar um não para alguém, né? Dizer, olha, isso você não vai conseguir, você não vai chegar lá. Mas passamos dessas partes técnicas, parte da treinadora, de seleção. Eu quero voltar um pouquinho, quero fazer uma retrospectiva mais para trás. Você estava no Flamengo, né? Trabalhou no Fluminense também, né? Sim. Se não me engano. Conta um pouquinho da tua vida na ginástica, né? Da tua vida com a ginástica. Quando você entrou na ginástica ou quando a ginástica entrou na vida da Renata? Então, eu lembro que eu fazia balé quando eu era criança e eu estava assistindo TV e eu vi as Olimpíadas de Atlanta. Eu lembro que eu vi a Podpocaeva, que foi a campeã olímpica, se apresentando e eu queria fazer aquilo de qualquer jeito. Aí fiquei perturbando minha mãe para me colocar na ginástica. Só que eu já tinha 11 anos, já era velha para iniciar, né? Mas fiz, assim, no nível mais intermediário, né? Vamos dizer assim. E aí depois fui fazer vestibular. Fiz vestibular para biomedicina, não passei. E aí depois eu mudei de ideia, não quero fazer biomedicina, eu quero fazer relações internacionais. Só que só tinha em uma faculdade. Então eu falei assim, poxa, eu não vou fazer só um vestibular, vou fazer outras provas também. Eu falei, vou fazer educação física. Daí eu passei para educação física e aí queria trabalhar com alto rendimento, que é o que eu gosto, né? Consegui, na faculdade mesmo, um professor de ginástica falou que tinha, no final da aula, assim, tem uma vaga para um estágio no Flamengo, para quem quiser, não sei o quê. E eu falei, nossa, eu preciso pegar essa vaga, né? Eu fui no Flamengo, entrei, e daí pronto, daí me apaixonei pela ginástica e virou minha vida, e aí, praticamente. A partir dali não saiu mais. Então já foi direto para a parte da treinadora mesmo, né? Já foi direto para a parte da treinadora mesmo.
E nesse período aí de Flamengo, Fluminense, idas para a seleção brasileira também, né? O que você pode compartilhar para a gente, assim, de histórias que possam ter acontecido, assim, com ginastas, né? Que você possa lembrar, assim, sei lá, com a Rebeca, com a Flavinha, com a Jade, ali no clube, na própria seleção, enfim. Como é que é esse dia a dia? Né? Porque eu lembro de ter acompanhado já no CT, lá no Rio, um dia de treinamentos, e a gente vê que é uma coisa muito intensa. Mas como é que é esse dia a dia? Porque eu lembro que as meninas estudam ou estudaram ali dentro do CT, no COB, né? Tem uma sala lá reservada para estudos, enfim. Como é que é esse dia a dia? Porque, como você disse, está ali com 10 anos até chegar numa idade de competição. Claro, hoje a gente já conhece elas com a fama, com os títulos todos conquistados. Hoje em dia, na época que elas eram juvenis, né, elas passaram por isso, que elas estavam sendo preparadas para 2016, que era no Rio, né? Então elas ficavam quase que 24 horas ali no ginásio. Elas treinavam de manhã, almoçavam, iam para a escola lá dentro, voltavam, treinavam de novo, só saíam de noite. Agora está um pouco mais diferente, porque não tem mais a seleção permanente, né? Então as meninas treinam e vão para a escola ali fora, ali do lado do clube, né? Então mudou um pouquinho. Mas as meninas da seleção, a Flávia, a Rebeca, a Jade e a Lohane, elas são muito... vestem bem a camisa, assim, tipo, ajudam muito as meninas mais novas, as juvenis, motivam elas, as meninas se espelham nelas para fazer as coisas. Então a gente pode usar elas até como exemplo das coisas boas, das coisas que elas já passaram, né? Eu lembro da época da Rebeca, das cirurgias, né? Toda vez, todo mundo, ai meu Deus, será que ela vai voltar e tal? E estava lá dentro do ginásio, treinando. E, assim, isso é um exemplo muito bom para elas, porque lesões são muito comuns, lesões perto de competição, às vezes elas têm que perder uma competição que elas esperavam muito ir, né? Então a gente sempre busca mostrar para elas que é possível passar por isso e ainda assim ter sucesso, né? O quanto, sei que é difícil a gente quantificar as coisas, mas você acredita que tem de talento, né? Tem de talento da atleta ou das atletas, e o quanto tem, digamos assim, que não é exatamente o talento, mas é aquela perseverança, né? Porque não basta só talento, né? Sim. Eu às vezes falo que eu prefiro uma menina esforçada do que uma que é só talentosa, assim, porque a só talentosa vai estar sempre abaixo do que ela poderia ser. Mas a esforçada dá tanto gosto, assim, você vê ela treinando, você vê ela melhorando, né? Coisas que você achava que ela não ia conseguir fazer, mas você vê que ela se esforça tanto que daqui a pouco ela está ultrapassando até as que são mais talentosas do que ela, né? Eu acho que é isso que é o fundamental para o atleta ter sucesso, para ele ter resultado, sabe? Não é simplesmente o talento, é o talento aliado ao esforço, à persistência, né? A toda essa parte. Eu lembro de ter visto a Jade competindo ainda no PAN do Rio, que é 2007, né? A gente está falando de quase 20 anos. E ela tem, acho que, muito disso da persistência, né? Ela tem talento, óbvio, já foi medalhista mundial, medalhista olímpico, mas ela tem muito talento e eu acho que ela tem muita persistência, né? De tudo que a gente sabe de histórias da Jade e de como ela é exemplo para as próprias meninas da seleção, né? Acho que ela se enquadra muito nessa questão da persistência, né? Com certeza. As 4, assim... Eu quando eu entrei para fazer estágio no Flamengo justamente em 2007, né? Então eu peguei a Lohane com 10 anos, né? Então eu peguei elas eu acompanhei elas no início, não dava treino para elas. Formação. Sim, né? Mas eu era estagiária e eu via elas treinando lá com os treinadores delas, então eu vi muitas coisas pelas quais elas passaram, né? Então eu vejo que todas elas chegaram onde elas chegaram porque elas persistiram, né? Tem muitas meninas que eram mais talentosas do que elas que não conseguiram chegar ao alto nível, ao adulto, né? Uma seleção brasileira, porque não tinha essa característica, sabe? Então eu vejo o quanto isso é importante. E você vê, por exemplo, nesses 2 anos que a gente falou no início da nossa conversa, você vê a Jade, que agora foi mãe, inclusive, né? Então tá numa outra fase da vida, digamos assim, mas você vê ela ainda liderando as meninas, né?
tendo até essa persistência para chegar lá em 2028 e aí sim, quem sabe no auge, né, parar. Você vê nela ainda essa possibilidade pelo que você conhece dela, de, por exemplo, ela resistir mais esse período ainda? Com certeza, com certeza. Ela tem muita garra e ela também, assim, tem um físico muito diferenciado, assim. Ela é uma das atletas mais fortes que eu já vi. E força na ginástica não vou dizer tudo, mas é muito. Lá em Paris, eu lembro que eu estava no dia da medalha do Brasil lá no ginásio, no dia das medalhas da equipe, também as medalhas da Rebeca, e tinha muita questão da, aspas, competição dela com a Simone Biles, né? Se criou, digamos assim, uma rivalidade. A gente vê que não existe entre elas a tal rivalidade. Mas, olhando assim, o quanto isso é bom ter atletas desse nível e poder projetar, né? Rebeca versus Biles, digamos assim. O quanto para a ginástica é bom, enquanto para o Brasil é bom ter ginasta que possa ter, digamos assim, este nível mundial, esta excelência, né, e ser falada da ginástica brasileira durante a semana inteira dos Jogos Olímpicos, por exemplo. É incrível o patamar que a ginástica alcançou, né? Eu acho que eu não imaginava que a gente teria alguma atleta com a repercussão que a Rebeca teve, assim. Eu não digo só de resultado, mas a imagem dela, né? A imagem dela, ela é conhecidíssima e adorada por muita gente, né? E isso é muito bom, porque foi feito um investimento grande no desenvolvimento da Rebeca, assim, não foi do dia para a noite, né? O treinador dela teve treinadores com quem ele pôde aprender, né? Com quem ele pôde desenvolver e chegar aonde ele está hoje em dia. O conhecimento que ele tem, que é uma coisa assim, super singular no nosso contexto de hoje em dia, né? Então, é para a gente ver que o investimento vale a pena, né? O investimento em conhecimento vale a pena, o investimento nos treinadores vale a pena, porque o resultado chega pelo atleta, pelo treinador também, os dois trabalhando juntos, né? Um acreditando no outro, o resultado dá certo com certeza. Você tá falando do Chico, né? O Chico Porati, sim, né? Que é o técnico da Rebeca, técnico da seleção, enfim. Aliás, através do Chico, através de outros treinadores, a gente importou treinadores também lá atrás, né? Que acho que também foi importante para esse desenvolvimento, né? Já se criou, digamos assim, uma escola brasileira de ginástica? Sim. O Chico, a gente tem sorte de ter um dos melhores treinadores do mundo, né? Eu tive sorte de trabalhar com ele em muitas ocasiões, né? Porque a gente tinha tanto os camps quanto a gente ia treinar lá no CT. E ele tem muito essa coisa de formar os treinadores também, né? Porque ele passou por isso, ele sabe a importância, né? Então, ele sempre está ajudando muito a gente. Até hoje, manda um vídeo para ele, né? Ele dá uma dica, fala alguma coisa assim. E juntou esse conhecimento dele com a Irina Ilyashenko, que ela viu ginástica na União Soviética. Então, é onde nasceu a ginástica. Então, o conhecimento que ela tem é uma experiência absurda, né? Então, juntou a escola dos dois e se formou a escola brasileira, que a gente vai sempre tentando seguir, se alinhar e fazer mais ou menos do mesmo jeito, porque a gente vê que o resultado vem. A gente vê as meninas se transformarem realmente em atletas, né? A gente vê aquela menina que tinha dificuldade, não sei o quê, e você começa a escutar e fazer as técnicas, e fazer os educativos, e você vê a ginástica se transformando. Uhum. Aliás, você citou a Irina, né? Que já está há bastante tempo aqui no Brasil, acho que mais de 2 décadas, mais ou menos. Esse conhecimento que você disse dela com o Chico, criando uma espécie de uma escola brasileira, ou criando uma escola brasileira, esse legado, ele já dá para dizer que ele é definitivo, né? Que o dia que a Irina disser não quero mais, o dia que o Chico resolver não quero mais, a gente já tem essa sucessão garantida, né? Não só na questão da presença de um treinador, mas desse conhecimento todo, né? Disso que eles criaram, de que outros poderão chegar, poderão até evoluir isso que eles construíram até agora. Então, nós que fomos, vou dizer assim, nós que fomos formados por eles, né?
Em grande parte, né? Porque a gente tinha a nossa experiência antes, mas esse trabalho em conjunto, vamos dizer assim, né? De uma escola mesmo de ginástica, começou a ser feita, vamos dizer, pouco antes de 2020, talvez, assim, né? Que foi uma coisa mais estruturada. E realmente, assim, a gente está começando a colocar em prática. Não atingiu, infelizmente, todos os treinadores que trabalham com alto rendimento, porque acho que era mais em camp, em situações de seleção brasileira, né? Então, talvez falte difundir um pouco mais as técnicas, né? As práticas, o estilo de treinamento, né? Mas eu posso dizer que está encaminhado, assim. Eu acho que está enraizando, está entrando aqui na nossa cabeça e está começando a se formar um grupo mais coeso. Até porque a gente é um país tão grande que também é difícil levar isso para todos os cantos, digamos Exatamente. Assim, né? A gente tem essa questão geográfica que ela, por vezes, ela prejudica para isso, para expandir conhecimento, inclusive, né, infelizmente. Renata, para quase fechar a nossa conversa, de tudo isso que a gente conversou aqui sobre talento, sobre precocidade, sobre escola, né, de ginástica, e do que você já observou são 3 semanas aqui, né? Nessas 3 pequenas semanas em Porto Alegre. Como é que você imagina que vai poder fazer isso, né, a partir de agora que o seu trabalho já está iniciando, nesse dia a dia aqui na Sojipa, né? Como você disse, para tentar fazer com que a ginástica volte também a ter protagonismo aqui no clube. Aqui é um lugar, assim, mais tranquilo de trabalhar, vou dizer assim, né? Porque tenho o Jonathan, é um grupo menor, então eu acho que vai dar pra gente fazer um trabalho com mais calma, um pouco, né? E aí a gente tá tentando montar uma cultura, né? De equipe, a equipe feminina, o treinamento de alto rendimento, né? Então tudo isso envolve as famílias, então a gente tá conversando com as famílias para o comprometimento ser de todos, né? Para a gente conseguir fazer as coisas darem certo, né? Então, eu acredito que, colocando em prática o que eu aprendi, passando para o Jonathan embarcando junto, as meninas embarcando junto, as famílias, o clube já está junto já. Então, eu acho que é um trabalho de médio e longo prazo, mas uma hora vai dar frutos. Eu não fiz a pergunta para cobrar um atleta, não. Né? Foi só mais ou menos porque eu acho que é uma coisa natural, né? Que ela vai acontecer com o trabalho vocês começarem a implementar, até porque, digamos assim, não tinha mais essa cultura. A gente pode usar essa expressão, né? Não tinha mais essa cultura de se trabalhar, quem sabe, para se pensar lá na frente no alto rendimento, né? E eu imagino que a tua vinda seja nesse sentido também, né? Sim. Né? De trabalhar o alto rendimento. Bom, Renata Valente, queria te agradecer muito o bate-papo, a presença conosco aqui no estúdio para falar de ginástica, né? Já deixo as portas abertas para uma próxima oportunidade de a gente conversar de novo, né? Ou a gente vai lá até a Sojipa também para acompanhar treinamento com vocês, enfim. Mas queria te agradecer, repito, mais uma vez e desejar boa sorte, né, no treinamento e na estada em Porto Alegre. A gente está em fevereiro. Vai chegar o inverno, tá? Ai, tomara. Tomara? Tô cansada do calor. Chega de calor. Muito calor no Rio. Você não sabe o que eu fui no Rio Grande do Sul. Espere que você verá no próximo mês de junho, julho, você vai ver. Até os seus atletas vão reclamar para fazer os treinamentos. Obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês. As portas estão sempre abertas também lá para vocês, e para falar de ginástica sempre pode me chamar, que eu gosto. Tá bom, obrigado. Agradeço então a Renata Valente conversando conosco aqui no Gaúcho Olímpica, que volta no próximo final de semana com mais assuntos, mais esportes olímpicos aqui no canal do YouTube de GZH. Tchau, gente!